Rapaziada, boa noite. Primeiro vídeo desse canal. Quero apresentar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre mim para os senhores. Então, atualmente, hoje, tenho 19 anos de idade. Já fui usuário por 2 anos e meio de maconha, uso crônico de maconha. Posteriormente, também experimentei algumas outras drogas, mas a qual realmente me fez viciar foi a maconha. Então hoje eu tô liberto desse vício, mas em constante luta pela vontade dos seus paralelos. Então hoje eu tô lutando contra a vontade, não contra os vícios, mas antes de os vícios serem vícios, são ratoeiras muito bem armadas. Então hoje eu luto contra essa obsessão do álcool e do tabaco para aliviar um pouco a mente. Mas venci o vício da maconha já. Continuando um pouco sobre mim, sou estudante de Direito, estou no terceiro período, segundo ano. Atualmente, trabalho no escritório da advocacia como estagiário. Comecei nessa área faz pouco tempo, realmente estagiar. No primeiro ano de curso eu trabalhava numa empresa de elétrica, de venda de materiais elétricos. Eu era auxiliar de vendas. E antes disso ainda eu trabalhei numa marcenaria, sem contrato, trabalhando frio mesmo. E essa é um pouco da minha história. E por vezes, muitas vezes, eu pensei em como que esse canal começaria. Pensei como começar a contar a minha história de fato. E ela veio por meio deste momento aqui. Hoje, na faculdade, tive uma crise de ansiedade que eu venho tendo por vezes, na qual eu me vi colapsando de ideias, uma congestão mental absurda em que eu preferia enfiar minha cabeça num buraco e não fazer absolutamente nada, porque eram tantas ideias que eu não sabia o que fazer e eu me sentia um merda. E eu tenho um quadro de hiperatividade e TDAH, e esse canal aqui eu quero que tenha um objetivo. Eu quero que tenha um objetivo a partir de hoje. Eu quero que ele tenha um objetivo de trazer as minhas experiências reais, o que me deu certo, o que deu errado para mim, e trazer e documentar essa evolução a fim de tudo. Então vocês vão ver que por vezes eu vou trazer um viés mais atleta meu, que agora eu tô pensando em ingressar em algumas competições, então vocês vão ver um viés mais atleta do Davi Bruno. Vamos ver esse viés mais estudioso. E a ideia é não só trazer coisas boas, mas sim trazer relatos reais. Trazer relatos reais a partir do que eu acabo vivenciando no dia a dia. E é isso que eu pretendo trazer aqui nesse canal. Trazer a vivência real do dia a dia, o que realmente faz sentido para mim, e por vezes ser uma inspiração para vocês, talvez. Eu sei que eu ainda não tô nessa posição, mas eu sinto que faltam pessoas na internet falando sobre essa congestão mental de quem decide realmente mudar. Porque muitas vezes a gente decide realmente mudar, e esse é o primeiro fato, a tornar-se questionador da sua própria realidade. E a partir disso você vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo meios de como transmutar a sua realidade. Só que por vezes, hoje em dia, são tantos meios e tantas possibilidades que você aprende um pouco de cada uma, aplica um pouco de cada uma, tenta fazer um pouco de cada uma, e daqui a pouco você se vê com a mente cheia de coisas, cheia de ideias, cheias de plano, mas não vê numa execução real, num processo real para sair de onde você está, e você acaba só ficando nessa congestão mental e nessa inércia por tantas possibilidades que tem de mudança. Hoje eu vi um story de um
conhecido meu, que não é nem amigo, eu nunca nem o vi pessoalmente, mas era um molequinho que eu encontrei jogando Valorant. A gente se adicionou ali e tal, a gente fechou um time lá, jogou umas partidas de 1v5 e hoje ele tá postando o dashboard da QIFI com a venda de uma mentoria dele, mentoria 2K26. E esse molequinho não tem nem 17 anos, tá ligado? Mostrando as vendas de 37 e pouquinho e tal, o dashboard da QIFI, que ele tá conseguindo ter vendas e tá mentorando a rapaziada que tá entrando. E daí eu comecei a pensar, não por uma, não inveja, jamais inveja da circunstância, mas comecei a idealizar isso na minha vida, sabe? Porque várias vezes esse meio da internet, QIFI, venda, dropship, afiliado e tal, por vezes foi uma coisa que eu pensei em ingressar ou até mesmo construir minha própria mentoria pautada no conhecimento que eu tenho sobre neurociência e afins, copywriting e vendas. Agora eu estou aplicando, tentando mesclar tudo isso de saber jurídico e marketing, essa minha arte, mas esse meu conhecimento tentando aperfeiçoar. Tô com um projeto engatilhado agora de marketing jurídico. Enfim, é esse o ponto. É esse o ponto que eu queria chegar. Se você se encontra nessa congestão mental, por exemplo, o meio digital, você pode vender os produtos, você tem o dropship, você tem afiliado, você tem tudo, basta começar. Hoje existe um mercado de vídeos virais. Você fazer vídeos para Shorts, YouTube, essas plataformas que pagam, você monetizar, pode ser conteúdo dark, pode ser conteúdo de inteligência artificial. Tem muita gente ganhando dinheiro fazendo vídeos com menos de 1 hora com meio da inteligência artificial, postando em contas dark sem aparecer, ganhando dinheiro em dólar hoje em dia. Tem como você vender produtos no exterior. Tem como você fazer um canal no YouTube, estourar, ganhar dinheiro. Tem como você trabalhar de fato, tem como você fazer projetos autorais, tem como você ser freela, tem como você fazer podcast, fazer app, fazer um monte de coisa, tem como você se tornar associado, tem como você abrir uma franquia, tem como você vender os teus produtos, seja físicos ou seja intelectuais. Tem milhões de coisas, seja quem já está com uma faculdade, pensa em só terminar a faculdade e fazer a carreira em cima da graduação, seja tudo isso, ou para quem está muito acelerado e que precisa do retorno financeiro e não pode esperar os 5 anos de uma graduação para começar a ganhar esse dinheiro. Esse é o ponto que eu me encontro hoje. E esse é o ponto do canal que eu queria deixar explícito. Então eu posso explicar nos próximos vídeos um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre de onde eu venho, sobre como que foi toda essa minha trajetória dentro do mundo dos vícios, das drogas, principalmente da maconha, eu gosto de frisar, dos remédios também. Já tive momentos em que eu tomei remédios controlados, fortíssimos, e usava tudo, usava maconha, usava bebida, usava os remédios, usava cigarro, fazia tudo nas noitadas que eu ia. E um pouquinho mais sobre a minha personalidade, sobre essas experiências de superação, sobre como que eu superei, sobre quais macetes que eu uso, mas acima de tudo, esse canal aqui é para uma elevação minha e de vocês. Então esse eu decreto o primeiro vídeo desse canal que é um projeto que eu queria fazer há muito tempo e que começou agora, hoje é que dia? Hoje é uma segunda-feira, deve ser 16 de março de 2026. Então esse canal aqui, nossa, tô carequinha. Mano, esse canal aqui, eu decreto que é pra nós, é pra mim e pra vocês.
é uma elevação junto. Nossas, eu não me coloco acima de ninguém por enquanto, nunca me colocarei acima de ninguém, porque eu sou tão falho quanto qualquer outra pessoa e tão incapaz quanto qualquer outra pessoa, mas é sobre isso. Somos e não seremos. Então eu decreto aqui o início desse canal, essa mudança mental, esse movimento que eu quero construir. Acompanhe os próximos vídeos. Que vai ser muito bom. Vai ter esporte, vai ter esse viés mental, vai ter esse viés cognitivo. Esperem um pouco também de projetos, de conteúdo jurídico. Esperem um vlogzão meu. Esperem um vlogzão mesmo. Se você se identificou com essa congestão mental, com essa parte da vida, que você sai do ensino médio e vai para a fase adulta, você não é de uma família tão rica, você precisa conquistar as tuas coisas e você enxerga muitas possibilidades e não consegue focar em uma só. Esse canal vai permear sobre essa grande dilema mental da saída do ensino médio para a vida adulta, do jovem para a vida adulta, quem realmente precisa amadurecer antes da manada, quem realmente se enxerga fora da bolha e já tem um viés questionador da própria realidade. Então, se você se identifica com esses padrões, eu espero que não, mas se você acabou infelizmente se identificando também com a parte da droga, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. É o início, eu prometo que enquanto pessoa eu vou melhorar, espero que vocês também, mas a qualidade dos vídeos eu também pretendo que vá melhorar com o passar do tempo. Então, se você se identificou com essas primeiras preliminares do início do canal, se identificou com a faixa etária de idade, se identificou com a visão de mundo, se identificou com essa congestão mental de possibilidades e de como se ajeitar. São tantas possibilidades que a gente vê de mudança real de vida, mas não consegue fazer uma direito e realmente mudar a trajetória da nossa vida. E se você identificou com a questão da droga também, considere-se ficar aqui. Se você se considerou com a parte de esporte, considere-se ficar aqui. Se o teu coração sentiu um chamado, considere-se ficar aqui. Eu prometo que os próximos vídeos serão mais conteudistas, eu vou me expressar melhor, eu vou trazer um conteúdo de mais qualidade, com uma imagem de mais qualidade. Eu prometo que nos próximos vídeos será melhor e eu me comprometo a trazer a verdade baseada em fatos reais e, mais do que isso, falar a verdade para os senhores. Então, firme esse compromisso aqui no início do canal de hoje. Se você se sentiu atraído, se você se sentiu que bate com alguma dessas coisas que eu comentei, com alguma dessas características, considere se inscrever nesse canal. Muito obrigado. É isso. Decretado o início desse canal. Nem sei o nome dele ainda, mas ele já começou muito antes do que materializado agora. Começou há muito tempo já na mente. Então considere se inscrever, que esse movimento vai marcar uma geração. E eu espero você junto comigo. Vamos começar do baixo até o topo. Vamos ajeitar a nossa vida, vamos fazer uma geração nova. Vamos marcar as nossas gerações. As próximas e a nossa, vão mostrar que somos diferentes do que as pessoas falam. Se você se sentiu impactado, seu coração falou mais alto, considere-se a se inscrever. Eu me comprometo com esse canal e com a sua presença. Até mais, até o próximo vídeo.